Hoje eu vou falar sobre um dos erros judiciários mais marcantes da história francesa. Vamos conhecer o caso Monique Cazes. Oi, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Flávia Ribeiro e você tá no Cafezinho Francês Investigação, um quadro aqui do canal onde eu falo sobre crimes reais, crimes que marcaram a história da França e também da Europa. E se você chegou por aqui agora, aproveita, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Deixa para mim também o seu like no comecinho desse vídeo, que é muito importante para impulsionar esse vídeo para mais pessoas e fazer o canal crescer. Então, por favor, não esquece. E você que é meu parceiro de toda semana, já sabe, deixa aí o seu joinha. Gente, hoje eu vou contar a história de um erro judiciário que aconteceu nos anos 60 e que até hoje provoca consequências ali para a família da acusada, Monique. E esse caso voltou recentemente aos debates porque eles lançaram um filme inspirado nos fatos. Bom, mas para entender essa história eu preciso te contar desde o princípio. Tudo aconteceu em 1965 em La Guerche-sur-le-Bois, uma cidadezinha francesa localizada no departamento de Cher, na região do Centro-Val de Loire. Essa cidade fica entre Orléans e Nevers. Na época, a cidade tinha pouco mais de 3 mil habitantes e pelo último censo realizado em 2019, hoje a cidade tem 3.177 habitantes, o que então dá para ver que de lá para cá não mudou muito. O local vivia basicamente de atividades rurais, então tinha muitas fazendas com agricultores, criadores de animais. E no centrinho da cidade, ali na rua principal, havia alguns comércios como loja de roupa, padaria, farmácia e a loja de fotografias do jovem casal Monique e René Cazes. O casal não era daquela cidade, eles tinham se casado em outro local e depois eles resolveram se mudar para lá porque o René era fotógrafo e juntos eles decidiram abrir uma loja de fotografia. O casal tinha 3 filhos, um menino mais velho e 2 meninas, mas as crianças tinham entre 6 e 7 anos e a família tinha uma situação financeira bastante confortável. Eles tinham uma casa, tinham a loja, tinham também um carro. A Monique tinha 26 anos e se destacava das outras mulheres da cidade, principalmente das outras esposas, porque ela era uma mulher bastante comunicativa, muito bonita, independente. Ela estava sempre muito bem vestida, bem maquiada, bem penteada, usava as perucas ali, que era uma moda na época, e ela era vista sempre conduzindo o seu carro esportivo, que era o carro da família, mas era ela quem conduzia sempre. E ela era uma mulher muito alegre, que gostava de música, de artes, ela tinha brevet de piloto, ela pulava de paraquedas, enfim. Ela era uma mulher assim muito à frente do seu tempo e muito moderna para a comunidade que ela vivia. Na terça-feira, dia 2 de novembro de 1965, o Monsieur Georges Segretin, diretor do banco Société Générale, ele sai da sua casa bem cedo e entra no seu carro, que era um Citroën 2 chevaux, e vai em direção à cidade de La Guerche-sur-le-Bois, onde ficava a sua agência bancária. Ele abre a agência, vai até o seu escritório e verifica na sua agenda que ele vai ter um dia bem cheio, porque ele vai fazer um tour pela região para receber os pagamentos dos clientes. Como aquela era uma região rural, né, de muitos agricultores, donos de fazenda, era normal que muitos clientes não ficassem ali no centro da cidade. Então esse era um tipo de serviço oferecido ali pela agência, onde o diretor ia até a casa de cada cliente recolher pagamentos de crédito, pagamentos de boleto ou simplesmente o dinheiro que seria depositado ali na conta de cada cliente. Todos esses pagamentos eram feitos em dinheiro ali, em espécie, e as pessoas estavam super acostumados com isso, eles sabiam que essa era uma rotina ali do Monsieur Segretin e todo mundo sabia que às terças-feiras ele sempre andava com uma maleta repleta de dinheiro. O dia se passa tranquilamente, mas por volta das 22 horas, a esposa do diretor do banco, a Madame Segretin, ela tá preocupada porque ele ainda não voltou para casa. Ele era um homem que tinha uma rotina muito séria, então ele não costumava se atrasar para o jantar e já era super tarde e ela não tinha tido notícias dele.
dele. Então ela resolve ligar para o diretor da agência para perguntar por que ele está atrasado, se por acaso ele tinha algum compromisso que não foi informado, se ele ficou preso em alguma reunião. Mas o diretor fala para ela que não tem nada de errado, que a agência fechou no horário normal e que não sabe dizer por que ele está tão atrasado. Então ela, muito preocupada, já avisa para a polícia que ele está desaparecido. A polícia sai naquela mesma hora para fazer um tour, mas não acha nada, então as buscas realmente começam no dia seguinte e eles passam então a entrevistar todo mundo que falou com ele naquele dia, todos os clientes, e um desses clientes diz que o Monsieur Segretin passou na casa dele e disse que a sua última visita seria às 17 horas. 48 horas depois, no dia 5 de novembro de 1965, dois lenhadores estão andando ali pela floresta do Bois Bleu, beirando uma estrada, e essa floresta ficava a 10 quilômetros da cidade de La Guerche-sur-le-Bois, quando eles veem um carro que parece ser o Deux Chevaux do Monsieur Segretin. Eles se aproximam e percebem que o carro está todo queimado e eles veem ao volante um corpo de uma pessoa completamente carbonizado. Eles chamam a polícia imediatamente e então chegam dois policiais no local, um deles era o Jules Barrault. Os policiais então fazem um tour ali pelo local para procurar a pista e eles percebem que o carro está parcialmente queimado, mas que o corpo está realmente todo carbonizado, não dá para identificar quem é, mas provavelmente seria o Monsieur Segretin que estava desaparecido. E eles olham para ver se eles acham alguma mala e percebem que não tem mala nenhuma ali no carro. Mas além disso também não tem nenhuma pista, não tem nenhum galão de gasolina, também não tem nenhuma bituca de cigarro, nem fósforo. O que eles veem são algumas marcas de pegadas, mas é só isso. O corpo é encaminhado para autópsia e o médico legista vai confirmar a identidade, era realmente o Monsieur Segretin, e ele vai dizer que ele foi vítima de vários golpes na cabeça e que o horário da morte tinha sido entre 17h30 e 17h45. O corpo foi queimado após a morte e os policiais logo pensaram que isso provavelmente tinha sido feito para esconder as pistas e provavelmente até para esconder a causa da morte, que não foi por queimadura, por asfixia, e sim por golpes na cabeça. Como a cidade era muito pequena, os policiais não tinham estrutura para lidar com o caso de homicídio e então os policiais da cidade de Orleans são destacados para conduzir essa investigação e o delegado responsável é o Monsieur Ayala. Então ele começa por interrogar todos os moradores ali da cidade, onde ficava a agência, né, e onde se concentrava a maioria dos clientes ali do Monsieur Segretin. Ele também conversa com os policiais que foram os primeiros a chegar ali na cena, né, incluindo o Jules Barrault, que vai dizer que não tinha nenhuma evidência ali no local, que eles não encontraram muitas pistas. E assim, na cidade, todo mundo tinha algum tipo de ligação com o diretor do banco, né? Se não fosse cliente do banco, eles tinham alguma ligação de amizade ou já tinham se cruzado em algum café, em algum bar. Então, era um árduo trabalho de entrevistar todo mundo ali da cidade. E depois de conversar com muitos moradores ali da cidade, o delegado Ayala percebe que um nome sempre é citado por eles e é o da Monique Case. Na verdade, a Monique Case não era uma mulher muito querida ali entre os moradores da cidade, principalmente entre as mulheres, porque ela era uma mulher muito bonita, que chamava muita atenção dos homens e provocava muita inveja das outras mulheres. E ela era chamada de voleuse de mari, ou seja, ladra de maridos. Isso porque o casal René e Monique tinham um relacionamento aberto entre eles. Então, a Monique ela era completamente livre para sair com quem ela quisesse. E ela realmente tinha amantes ali na cidade e em outras cidades da região, mas ela tinha o consentimento do marido. Isso era um acordo entre eles. E apesar de eu já ter contado em outros vídeos do canal que os franceses realmente são muito abertos com relação a isso, né, com relação a
a essa liberdade entre o casal, a sociedade da época não estava preparada para esse tipo de relacionamento e ela era muito julgada por conta disso. Não só ela, mas como também o marido. Então o pessoal começou a dizer que a Monique estava tendo um caso com o diretor do banco porque ela queria conseguir dinheiro ou crédito para financiar a boutique que estava indo mal. Então o fato dele ter sido assassinado e o dinheiro da mala ter sido roubado começou a dar ideia para as pessoas que diziam então que ela poderia ter sido assassina para roubar o dinheiro e fazer a boutique melhorar nas finanças. O casal Monique e René, eles vão ser interrogados juntos e o delegado vai perguntar para ela o que ela fez depois do almoço no dia 2 de novembro de 1965 e ela vai dizer que ela não estava na cidade, que ela passou a tarde toda na cidade de Bourges acompanhada de um amigo. Ela responde: essa é a minha vida particular, eu não te devo satisfações, eu não sou obrigada a revelar o nome do meu amigo. E essa resposta assim reativa e até insolente foi o que bastou para o delegado Ayala pegar uma antipatia enorme da Monique. Na verdade, a Monique não queria revelar o nome desse amigo porque ela não queria expor o marido. Ela estava com um de seus amantes. Porém, o René Case, que estava ali no interrogatório, quando ele viu que o delegado estava insistindo para ela dizer quem ele era, ele mesmo respondeu. Ela estava com o Jules Barrault. O policial Jules Barrault, aquele policial que foi um dos primeiros a chegar ali na cena do crime. Quando o delegado escuta essa história, ele já começa a fazer todo um cenário na cabeça dele, imaginando então que a Monique seria realmente amante do diretor do banco, mas como ela era amante também do policial, que os dois teriam brigado por ela e acontecido o assassinato, ou provavelmente como ela estava com problemas financeiros, que ela teria envolvido o policial para que ele cometesse assassinato. Enfim, ele estava criando todo um cenário hipotético na cabeça dele, mas baseado nas vozes da cabeça dele, ou seja, não tinha prova nenhuma de que aquilo realmente tinha acontecido, mas eram hipóteses. Então o delegado chama o Jules novamente para passar pelo interrogatório e ele pergunta se ele estava com a Monique Case naquele 2 de novembro e ele vai dizer que não. Ele vai mentir e ele vai dizer que aquela tarde ele passou visitando o túmulo dos pais. Gente, é claro que o delegado não acreditou nessa história. Quem que ia acreditar naquilo, né? Realmente estava na cara que ele estava mentindo. E depois de algumas horas ali insistindo, onde é que você estava, o Jules realmente confessa que ele estava com a Monique, mas que ele não queria confessar por causa da esposa dele. Ele não queria que todo mundo ficasse sabendo que ele estava traindo a esposa. O delegado está convencido que foi o casal de amantes que assassinou o diretor do banco e ele acha que essa é a pista certa. E ele vai até a casa da Monique para revistar o local, ele quer achar a arma do crime e também o dinheiro roubado, só que ele não acha nada. Mesmo assim, em 23 de novembro de 1965, a Monique é presa temporariamente e dias depois o Jules Barrault também é preso. Nessa mesma época, um outro caso estava fazendo um enorme barulho em Paris. Era o caso do político Ben Barka, que tinha desaparecido assim misteriosamente. E a imprensa parisiense e francesa estava falando muito sobre esse assunto. Então, o alto escalão da polícia liga para o delegado Ayala e fala para ele: olha, a gente está com esse caso aqui que a gente quer abafar. Então, pega esse caso da Monique, faz bastante barulho, chama a imprensa, faz aí um escarcéu, porque a gente quer tirar o foco do Ben Barka e colocar o foco em outra coisa. E o delegado, que já não estava gostando muito ali da atitude da Monique, ele adorou esse aval do alto escalão para botar esse caso na mídia. Então ele liga para todos os periódicos, revistas, jornais, emissoras de TV e fala sobre o caso. E no dia seguinte a imprensa já desembarca ali na cidadezinha e começa a entrevistar um, entrevistar outro. E no dia seguinte uma matéria de jornal vai provocar um escândalo, porque bem na capa eles vão colocar Monique, la diabolique. Gente, aquele era o assunto do ano, talvez da década ali para aquela cidadezinha do interior, onde nada acontecia. Então as pessoas, elas não estavam realmente preocupadas se era verdade ou não que a Monique era uma assassina. Elas tinham um assunto para falar e realmente elas já estavam julgando o livro pela capa, porque realmente a Monique era uma mulher muito bonita, muito independente, maquiada demais, trabalhava. As mulheres daquela época, elas eram feitas para ser esposas,
mães e submissas aos maridos. Então, trabalhar era uma coisa assim fora de questão. Dirigir, pior ainda. Então, é óbvio que a Monique tem alguma culpa no cartório, segundo as pessoas ali da época. Em 17 de janeiro de 1966, a Monique vai ser interrogada novamente. E esse interrogatório começa de manhãzinha e vai até às 4 horas da manhã. E nesse interrogatório, o delegado vai pressionar demais a Monique para que ela confesse. Ele estava tentando ao máximo esgotá-la mentalmente e fisicamente, mas ela não se dobrou. E ela chegou uma hora a dizer para ele: você acha que realmente eu, uma mulher pequena, com 55 quilos, eu seria capaz de matar um homem muito maior do que eu a pancadas, arrastá-lo para o carro e ainda queimar o seu carro, o seu corpo? Como que eu poderia fazer isso? Mas o delegado, ele não quer saber, ele só quer que ela confesse e ela não fala nada, ela diz que é inocente. Um dos policiais que estava acompanhando esse interrogatório, o André Navarro, ele vê que o delegado Ayala, ele tá exagerando e ele se sente desconfortável com aquela situação porque ele acha que a Monique é inocente, que ela tá falando a verdade e que ele tá forçando a barra. Então ele chama o delegado de lado e fala para ele: olha, eu acho que você tá pegando pesado, parece que ela tá falando a verdade. E o delegado, ele fica extremamente ofendido e ele fala que se ele tocar nesse assunto de novo, que ele vai afastá-lo das investigações. O caso estava virando até uma briga de ego, porque o delegado, ele encasquetou que o casal de amantes era culpado e ele queria fazê-los confessar a qualquer preço. Em 20 de janeiro de 1961, a Monique Case é oficialmente indiciada por homicídio e roubo. E o policial Jules Barrault é igualmente acusado. E a imprensa francesa e internacional realmente acaba esquecendo o caso do Ben Barka e focando todas as energias em cima desse caso que parecia muito mais atrativo. E no domingo, dia 22 de janeiro de 1961, a revista France Dimanche desembarca com um caminhão com um alto-falante anunciando a venda da revista com uma capa dizendo: Monique, anjo ou demônio? E aquele caminhão, gente, ficou andando pela rua principal da cidade, indo e voltando, falando no alto-falante a matéria de capa, e além disso, eles desciam e batiam na casa das pessoas vendendo a revista. Só que a loja da Monique ficava ali na rua principal, então é super certo que a família da Monique viu tudo isso acontecer, o que era extremamente abusivo até e desconfortável. Uma outra coisa que a gente precisa falar é que o René Case, o marido da Monique, ele também estava sendo hostilizado ali pela população porque ele era um marido permissivo, ele sabia que a mulher tinha amantes e aceitava isso, então ele também estava sendo extremamente julgado ali pela comunidade. As crianças também estavam sofrendo com a situação e eles eram pequenos, então eles não estavam entendendo muito bem o que estava se passando. E em um determinado momento, o René, ele não se sente capaz de lidar com essa situação e de cuidar das crianças ao mesmo tempo. E ele pede para a família cuidar das crianças, mas os tios e os avós, eles não querem saber disso, eles se afastam completamente da família. E o René toma uma atitude drástica, ele pega os 3 filhos e coloca num orfanato. E uma das filhas, a Elizabeth, que na época tinha quase 7 anos, ela pergunta pro pai o que está acontecendo, por que eles estão indo para um orfanato e cadê a mãe deles? E o pai simplesmente não explica nada. Ele diz para ela que a mãe está hospitalizada. Ou seja, a imprensa tinha transformado a vida da família num inferno, porque a Monique já estava julgada antes de passar pelo julgamento. E era super sério, porque quando esse caso fosse a julgamento, ela poderia ser condenada à guilhotina, à pena de morte, que ainda existia na França em 1965. Esse processo vai parar nas mãos da juíza Mademoiselle Georgette Chauvelin, que foi uma das primeiras juízes mulheres daquela época. E ela era uma mademoiselle porque ela não era casada ainda, né? Então ela era uma moça jovem ali, bastante promissora. E quando esse dossiê chega para ela, ela começa a verificar todas as acusações e ela começa a perceber que ali não tem nenhuma prova, e sim acusações circunstanciais. Então
Então ela chama o delegado Ayala e pergunta onde é que estão as provas, cadê a arma do crime, cadê o dinheiro, se ele achou alguma coisa na casa da Monique ou na casa do Júlio. E o delegado fica pé da vida de ser questionado por uma mulher, mas ela era uma mulher que estava acima dele na hierarquia, e isso ele não gostava. E ele vira para ela e fala: como é que você tá duvidando de mim? Eu que tô 20 anos na polícia, que já prendi um monte de gente, você tá dizendo que eu tô mentindo? E ela insiste dizendo: olha, o que eu tô vendo aqui são provas circunstanciais, eu não tô vendo provas materiais, e eu preciso disso para condenar esses dois. E gente, o delegado, ele era super machista, então ele também estava sendo machista ali com a juíza, e ele era grosseiro com ela, ele não respeitava a autoridade dela, mas ela não se importou, ela foi pegando fato por fato e ela interrogou novamente todas as testemunhas ali daquele caso e também conversou com o Jules Barrault e com a Monique Casa. E ela também traçou uma linha do tempo entre as atividades do Messier Segretin, a Monique e o Jules Barrault, e ela determinou que seria impossível que os três tivessem se encontrado em algum momento daquele dia, e por isso era impossível que o casal de amantes tivesse realmente matado o diretor do banco. Enquanto ela está fazendo essa análise minuciosa, ela recebe uma ligação do policial André Navarro, aquele que tinha ficado super desconfortável com a forma que o delegado estava tratando a Monique, e ele vai dizer para ela que no dossiê tem o testemunho de uma menina de 14 anos que disse ter visto o carro do diretor do banco na frente da casa da Monique e o carro do policial Jules Barrault. Mas ele vai dizer que esse depoimento foi ditado pela mãe da menina, que estava ali sendo influenciado pelo delegado, e que aquele depoimento era um falso testemunho. E mais, em paralelo, toda essa investigação que a juíza está fazendo, chega uma carta anônima ali na delegacia onde está a equipe do delegado Ayala, dizendo que eles prenderam as pessoas erradas. É uma carta dizendo que a Monique não é culpada, nem o Jules Barrault. Então, aquilo faz realmente virar esse caso de ponta cabeça. E então, a juíza Mademoiselle Chauvelin apresenta esse dossiê cheio de falhas para o procurador da República de Bourges, que decide retirar as acusações contra a Monique Case e o Jules Barrault. E em 1º de março de 1966, os dois são soltos depois de 43 dias presos sem ter feito absolutamente nada. Com os dois livres, a polícia não tem outra alternativa senão a de seguir outra linha de investigação, e finalmente um homem que já tinha sido interrogado acaba chamando a atenção ali dos policiais, e o nome dele era Ernest Rodrigue. O Ernest era um homem de 43 anos, casado, com filhos. Ele era agricultor e dono de uma fazenda que ficava ali na região. E o perfil dele era interessante porque ele estava passando por muitos problemas financeiros, e no interrogatório que ele tinha feito ali na primeira vez, ele não tinha apresentado nenhum álibi sólido para aquela tarde do dia 2 de novembro. Então, em 9 de outubro de 1966, o Ernest é chamado para um novo interrogatório, e depois de algumas horas ali de pressão, ele acaba por confessar que foi ele que matou o Messier Georges Segretin. Ele confessa que o motivo foi por dinheiro e que foi tudo planejado. Ele conta que naquele dia 2 de novembro ele foi até a agência fingindo que ia depositar um cheque de 1.000 francos. Então ele vai até o caixa, mas ele diz que esqueceu o cheque em casa. Então ele combina com o diretor do banco que ele passasse na casa dele ali na fazenda por volta das 17 horas para pegar o cheque. Quando o Messier Segretin chega na fazenda do Rodrigue, ele já é recebido a pancada, e o Rodrigue vai bater na cabeça dele com uma barra de ferro, vai bater até ele desmaiar e perder a vida. E depois disso, ele vai embebedar o corpo do diretor do banco com muita gasolina. Ele vai colocar o corpo dele no banco do passageiro, vai entrar no carro da vítima, o Deux Chevaux, vai dirigir até a floresta do Bois Blanc, e quando ele chega no local escolhido, ele desce do carro, pega a mala que continha 20.000 francos, ele pega o corpo do Messier Segretin, coloca ali ao volante para dar a impressão que ele mesmo foi dirigindo até ali, e então ele simplesmente risca um fósforo e joga no corpo da vítima, que
queima até ficar completamente carbonizada. Mas isso também explica por que o carro não queimou por inteiro, porque somente a vítima estava embebida em gasolina e por isso o carro ficou parcialmente queimado. Depois disso, o Ernest Rodrigue ele vai andando a pé 15 quilômetros até chegar na fazenda e quando ele entra dentro de casa, sua esposa o vê, ele tá coberto de lama e ela pergunta: o que aconteceu? E ele responde que ele tinha levado um tombo e por isso que ele estava sujo de lama. Realmente foi tudo planejado por ele, porque ele estava passando maus bocados ali financeiramente e ele achava que roubar o dinheiro era a melhor alternativa para solucionar os problemas. No dia 17 de março de 1967 começa o processo de julgamento do Rodrigue, que 10 dias depois, 27 de março de 1967, é condenado à prisão perpétua. E um detalhe muito interessante é que quem enviou a carta anônima foi o próprio Ernest Rodrigue. De alguma forma, ele se sentia culpado por ver outras pessoas sendo acusadas no lugar dele, e isso acabou salvando a vida dele, porque essa carta serviu de atenuante, dizendo que ele tinha cometido um erro, sim, mas que ele ainda tinha um pouco de humanidade, né? Que ele tinha um coração bom e que ele não queria que outras pessoas pagassem pelo crime que ele cometeu. E isso acabou sendo bom para ele, porque no final ele só foi condenado à prisão perpétua. Depois de todo o caso resolvido, a gente pode pensar que a vida da Monique Case voltou ao normal, mas não foi exatamente isso que aconteceu. Na verdade, para a comunidade, ela continuava sendo uma mulher indigna e culpada. Porque existe um ditado aqui que diz Il n'y a pas de fumée sans feu, que é praticamente o mesmo ditado que a gente diz no Brasil, né? Onde há fumaça, há fogo. E foi isso que aconteceu. Mesmo sendo inocentada, as pessoas achavam que ela era culpada e algumas diziam que ela tinha sido liberada da cadeia porque ela tinha relações influentes, que ela tinha muito dinheiro. Exteriormente, a Monique tentava passar para os outros que ela realmente tinha superado aquela situação e que ela estava passando por aquilo tranquilamente, mas a verdade é que dentro da casa dela, ela se afundava em lágrimas, ela ficou assim muito mal com toda essa história. Ela tentou processar os policiais que colocaram ela injustamente na cadeia, mas ela acabou sendo dissuadida pelos advogados ali da época que diziam que não valia a pena comprar essa briga porque o processo podia ser muito longo e que provavelmente não daria em nada. Mas ela acabou recebendo uma pequena indenização da justiça ali na época. O delegado que cometeu esse erro, Monsieur Ayala, nunca foi condenado pela sua má conduta, ele foi apenas transferido de setor, mas ele continuou trabalhando na polícia normalmente. O policial Jules Barrault, coadjuvante dessa história, ele foi exonerado pela polícia e depois de ser inocentado, ele tentou voltar para o seu posto, mas a verdade é que ele nunca conseguiu retornar para a polícia. Ou seja, ele também sofreu as consequências de toda essa história, mas foi numa escala infinitamente menor do que a Monique. Tanto é que a gente encontra muitas imagens da Monique na internet, mas eu não encontrei uma só foto do Jules Barrault para colocar aqui nesse vídeo. Como também não encontrei fotos do delegado Ayala, ou seja, a pessoa que sofreu mais com tudo isso realmente foi a Monique, que nunca saiu da cena ali da mídia. Uma coisa interessante é que os franceses tratam esse caso como um grande erro judiciário, mas os juristas daqui falam que não foi um erro judiciário porque a Monique nunca foi julgada. Então, como foi um erro se ela não foi julgada? Porém, eles desconsideram os 43 dias que ela passou presa sem ter feito nada. A Mademoiselle Chevellon, que a gente pode considerar a heroína dessa história toda, porque foi ela que salvou a Monique da guilhotina e, consequentemente, o Júlio também. Ela ficou tão sensibilizada com essa história que ela se tornou amiga da Monique Case e elas guardaram essa amizade até o fim da vida. A boutique de fotografia ali do casal acaba indo à falência. Inclusive, ela tentou arrumar um emprego como guarda noturno no hospital de Bourges e ela chega até a passar na entrevista, mas quando o diretor fica sabendo que era ela que ia ocupar o cargo, ele acha que é melhor não
porque ela vai provocar um desconforto ali entre os pacientes e os clientes, e esse desconforto também pode ser para ela, porque as pessoas iam falar sobre o assunto, então ela acaba nem tendo a oportunidade de trabalhar. O René Case vai trabalhar como vendedor de suprimentos para drogarias e ele acaba não ficando muito ali na cidade, ele viaja muito por causa dessa nova profissão. A família até chega a se mudar de casa, mas eles permanecem na cidade porque eles ficam sem dinheiro, então sem recursos para se mudar para outro local, eles são obrigados a permanecer na cidade mesmo. O interessante dessa história é que o casal fica unido até o fim, eles nunca se separaram, eles se amavam demais. E a Monique falece no dia 8 de outubro de 2010 e somente 2 dias depois o René Case falece também, para vocês verem como era a cumplicidade desse casal. Hoje a Elisabeth Case, que é uma das filhas ali do casal e é a única que fala sobre o assunto, ela ainda vive na cidade de La Guerche-sur-le-Bois e ela tem uma brocante, que é como se fosse um brechó, na rua principal ali da cidade, onde os seus pais tiveram a boutique de fotografia. E ela conta que até hoje existem pessoas que chegam ali para ela e falam: olha, é difícil as coisas darem certo aqui nessa cidade porque aconteceu coisas terríveis. E ela pergunta o que aconteceu e as pessoas falam sobre o caso da Monique Case sem saber que estão falando com a filha dela. A outra irmã vive e trabalha na cidade de Bourges e o outro irmão se casou mais de uma vez, teve filhos, mas ele faleceu muito cedo. E a verdade é que a família Case ainda sofre com a repercussão do caso até hoje, 60 anos depois. Essa história deu origem ao livro L'Affaire de Bois Bleu, que foi escrito em 2006 e que foi reeditado agora em 2022, e ele fala sobre as investigações com muitas informações detalhadas e traz muitas fotos inéditas que eu coloquei aí para vocês, e elas todas foram tiradas pelo fotógrafo Gérard Géry. Esse fotógrafo, ele trabalhava para a revista Paris Match e ele foi enviado para o local na época dos fatos especialmente para tirar muitas fotografias, mas a verdade é que a revista nunca fez publicação nenhuma sobre esse assunto, então as fotos ficaram guardadas e arquivadas e até hoje ninguém as conhecia, então elas estão inéditas aí nesse livro. Esse caso também inspirou ao filme Deux Femmes, que foi produzido pelo canal France 2 e que foi exibido pela primeira vez em outubro de 2021, mas a verdade é que o filme se inspirou livremente na história, então ele não é literal, tem muitas coisas que foram inventadas ali para dar um pouco mais de dramaticidade à história, como se precisasse, né? Como se a história não fosse dramática o suficiente. Esse caso provoca debates até hoje porque traz à tona a misoginia da sociedade francesa da época, mas que a gente encontra até hoje, né? O julgamento da mulher, o machismo do delegado, né, em relação a Monique e até a própria juíza, e também traz à tona uma discussão sobre a liberdade das relações entre os casais, né? Porque aquele casal tinha um relacionamento aberto, eles estavam de acordo ali entre si, a Monique era livre para fazer o que quisesse, o René também. A sociedade não estava pronta para aceitar o diferente, mas será que a sociedade está pronta nos dias de hoje para aceitar o diferente? Uma coisa interessante do livro é que ele fala das mídias ali, como a revista, os jornais conseguiu arruinar a vida daquela mulher. E trazendo para os dias de hoje, eu fico imaginando qual seria a repercussão desse caso nas mídias que a gente tem hoje, na internet, nas mídias sociais. Será que realmente a gente não julgaria a Monique Case ou será que a gente faria pior? E eu quis trazer esse caso na semana onde a gente comemora o Dia Internacional da Mulher para que a gente pudesse refletir sobre o assunto e como a gente ainda julga muito as mulheres. E eu até me coloco nesse balaio porque eu sei que eu mesma repito às vezes frases e comportamentos que a gente deve se desconstruir, que a gente não deveria fazer mais e que a gente ainda faz. E eu ainda poderia ficar aqui mais alguns minutos falando sobre tudo que esse caso me causou e me fez pensar, mas agora eu queria saber de você.
Qual a sua opinião sobre essa história toda? Me deixa aqui nos comentários porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, deixa pra mim o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque toda semana eu posto um vídeo novo por aqui. Aproveita, me segue também lá no Instagram, @cafezinhofrancês, que por lá toda semana eu notifico dos vídeos que saem por aqui e também publico muitas fotos do meu dia a dia. Aproveita, assiste outros vídeos aqui do canal, vou deixar uma playlist aqui no fim desse vídeo. E é isso. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Bisous e au revoir!